Olá, hoje nós vamos trabalhar o texto Resposta à pergunta o que é esclarecimento. É uma questão colocada por uma revista alemã que o Kant, no ano de 1783, vai dar uma resposta bastante interessante, principalmente por estarmos, vamos dizer assim, no apogeu do iluminismo, e ele vai jogar, de certa maneira, um balde de água fria na concepção de que nós estamos iluminados, né? A ideia de que nós teríamos superado os medos e as superstições do passado, o Kant vai falar, não, nós continuamos, nós não estamos ainda iluminados, é isso que nós vamos ver no texto dele, né? O que ele coloca é que nós caminhamos para o esclarecimento, mas nós estamos esclarecidos. Por quê? Porque o homem continua com medo, superstições, sendo tutelado pelas pessoas, né? Então, o Kant começa o texto esclarecendo o que ele está entendendo por esclarecimento, né, ou iluminismo, né? A Alemanha tem um termo, no alemão tem um termo só para os dois, para essas duas palavras. O português é que tem esclarecimento e iluminismo, né? Mas não altera muita coisa, né? Ele vai falar esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo, né? O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem, tá? De servir-se de si mesmo sem a direção de outrem, tá? Sapere aude, né? Ouse saber, né? Uma expressão latina, sapere aude, ouse saber. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. Então, o esclarecimento é a capacidade do homem de usar seu entendimento, tá? E sair da menoridade sem ser tutelado pelos outros. É a capacidade da pessoa de pensar com as próprias pernas, né? É isso que o Kant está colocando como característica do iluminismo, né? E isso para o Kant é uma possibilidade para qualquer ser humano, tá? E se o ser humano não chega até lá, se não tem uma deficiência física, uma patologia, qualquer coisa do gênero, tá? Ele não serviu lá, ele não chegou a ter essa independência de pensamento, essa autonomia das ideias, né? Por falta de decisão e falta de coragem, né? Então, e ele vai continuar falando, inclusive, isso, né? A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma direção estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Então, é por preguiça e por covardia que os homens continuam menores, né? Não é que ele não tenha capacidade reflexiva, ele não tem a coragem, né? Ou é preguiçoso, tá? Para buscar pensar de acordo com as suas próprias pernas, né? Então, para o Kant, o que faz com que o homem continue na menoridade não é uma questão de falta de capacidade, né? Mas é uma questão de falta de coragem, né? E falta de e uma certa preguiça, né? Porque para você pensar, para você ousar pensar, você precisa enfrentar pessoas, precisa, enfim, se dispor a debater com a humanidade, né? Isso não é uma tarefa fácil, precisa de coragem e não pode ter preguiça, né? Coragem por quê? Porque você vai enfrentar pessoas com opiniões distintas, tá? Muitas pessoas bravas, muitas pessoas autoritárias, muitas pessoas que não querem debater, inclusive, tá? Mas a ideia que o Kant traz para nós é que a maior parte da pequenez humana, né, da menoridade, como é o termo que ele usa, né, se deve a essa falta de coragem e essa preguiça que está embrenhada no meio humano, né? Para o Kant, todos nós temos condições de chegarmos à maioridade. Não há nada que impeça a gente de chegar à maioridade, né? Os textos estão aí, as informações estão aí, é só consultar, né?
Na época do Kant, talvez fosse mais difícil, porque você tinha que ir até as bibliotecas, tudo, mas hoje em dia, inclusive com acesso à internet, está tudo acessível, né? E só não se informa quem não quer. E só cai nas fake news quem não se informa, né? Porque as informações verdadeiras estão disponíveis e todas as informações falsas são fáceis de constatar a falsidade delas, né? Mas o que é preciso? Coragem e não ter preguiça, né? Então, não confiar na primeira mensagem que você recebe por WhatsApp, por exemplo, tá? Já é um bom sinal, mas para isso você não pode ser preguiçoso, né? Porque a pessoa tem preguiça de buscar informação e confia na primeira coisa que vê, né? Isso é o que caracteriza para o Kant a menoridade, aquele cara que segue qualquer um, que é tutelado pelos outros, que não tem uma opinião própria, tá? Então essa é a primeira característica, né? E ele fala, depois de a gente ser educado para ser menor, né? Uma educação que a gente recebe na sociedade, né? Ah, então, essa educação para o Kant embrutece as pessoas, né? Torna as pessoas, a expressão que ele usa fala assim, depois de terem primeiramente embrutecido seu gado doméstico, veja, a expressão dele é o homem do rebanho, né? que o Nietzsche vai usar essa expressão, mas a ideia já está no Kant, né? O homem foi embrutecido, né? Fazer um homem de rebanho, né? Todo mundo pensando da mesma forma, pasteurizadas, né? Sem conflito, sem vamos dizer assim, a disputa, sem a visão alternativa, sem outras visões, né? Uma visão unilateral, né? E esse tipo de educação preserva cuidadosamente, ele fala, essas tranquilas criaturas, a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar. Tá? Então, essa educação deixa a gente bitolado, deixa a gente pasteurizado, domesticado, tá? De tal maneira que as pessoas não costumam ousar sair do seu circo. Né? E é esse que é o problema. Né? E o Kant fala assim, essas pessoas têm medo de cair, têm medo de se machucar, mas o Kant fala assim, depois de alguns pequenos tombos, né, vocês vão perceber que não é tão problemático assim. Aliás, a gente aprende com os erros, né? Errando é que a gente aprende também. Né? O erro não é só uma coisa negativa. O erro é o processo, está no processo de aprendizagem. A gente descobre uma série de coisas quando a gente comete uma série de erros. Né? Errar é uma tentativa de experimentar. Não errar nunca, tá? Não significa que você esteja certo. Tá? Você está simplesmente seguindo o rebanho. Tá? Seguir o rebanho pode levar você até uma vida tranquila, mas não uma vida honesta, nem uma vida de sabedoria. Né? Por quê? Porque para a sabedoria é preciso ter coragem e não ter preguiça. É essa a ideia que o Kant coloca. Né? Então, ele vai colocar para nós. É difícil, portanto, para um homem em particular, desvencilhar-se da menoridade que para ele se tornou quase uma natureza. Né? Ele está acostumado a ter que obedecer, ele está acostumado a ter que ouvir a palavra dos outros, está acostumado a seguir os preceitos do outro. Né? Do ponto de vista religioso, é o pastor ou o padre que sabe o que é certo. Do ponto de vista político, é o governante que sabe o que é certo. Do ponto de vista médico, é o médico que sabe o que é certo. E ele não tem opinião nenhuma, ele simplesmente obedece às ordens dessas e de outras categorias. Né? Então, e não ousa se informar por conta própria, ter sua própria opinião a respeito disso. Né? Então, ele não lê, de certa maneira, o Novo Testamento, tá? E segue o que o pastor está falando que está escrito lá. Né? Ele não estuda política, não vê as diversidades políticas e acredita que o governante está falando que é justamente correto. Não lê sobre medicina e tudo mais e acredita que tudo que o médico fala está sempre certo. Né? Veja, o médico pode errar, o político pode errar e o pastor erra, com certeza. Né? Então ele fala, chegou mesmo a criar amor a ela, né? A essa obediência, né? Essa menoridade, né? Sendo, por ora, realmente incapaz de utilizar seu próprio entendimento, porque nunca o deixaram fazer. Tá?
a tentativa de assim proceder. Tá? Então, as pessoas impedem ela e ela não tem coragem de se utilizar do seu próprio esforço para chegar a algum lugar. Né? Veja, o problema não é que as pessoas impedem, o problema é que a pessoa não tem a coragem para ultrapassar os limites que a sociedade coloca. Né? Ele fala, preceitos e fórmulas, esses instrumentos mecânicos de uso racional, ou antes do abuso de seus dons naturais, são os grilhões de uma perpétua menoridade. Então, são aquelas receitas para todo mundo, esses livros de autoajuda, né? Esses ditados populares, né? Que parece que está tudo certo, né? Mas não, né? Na verdade, você não está ousando pensar por conta própria, você não está seguindo o seu próprio pensamento, você está simplesmente se apropriando das ideias dos outros. E qual é a sua opinião? Você de fato não tem uma opinião. Tá? Ele fala assim, quem dele se livrasse só seria capaz de dar um salto inseguro, mesmo sobre os mais estreitos fossos, porque não está habituado a este movimento livre. Né? Então, nós estamos desde pequenininho sendo doutrinados, né, pasteurizados, tá? E é difícil a gente se livrar dessa visão de rebanho, onde todo mundo pensa da mesma forma, um pensamento massificado. Né? É difícil ultrapassar essa massificação, é isso que o Kant está colocando para nós. Os homens não conseguem ultrapassar essa massificação. Não porque não é possível, é isso que o Kant está colocando, não é que não é possível, né? Desde que você não tenha alguma deficiência física, né, ou mental, tá? É amplamente possível ultrapassar isso. O que falta é a decisão, a coragem, né, a vontade, né, e é isso que falta. Por quê? Porque é preciso um esforço. Né? A maioria forma, vamos dizer assim, uma maré de pensamento onde todo mundo é induzido a pensar da mesma forma. Né? E para você sair dessa maré e pensar por conta própria, você vai criar vai ter algumas dificuldades. Você vai se contrapor a pessoas, às autoridades, né? Você pode se contrapor a pessoas com poderes, né? Mas veja, nada disso é impossível, desde que você, claro, ouse saber, né? Com sapere aude, né? Ouse saber, né? Essa que é o espírito do iluminismo, né? Do esclarecimento. Você tem que ousar saber. Por quê? Porque está acessível a todos os seres humanos. Não é impossível você não saber. Tá? Por quê? Porque as informações estão aí, são públicas. Tá? Estão nas bibliotecas. Tá? Agora que nós temos internet, estão acessíveis pela internet. Né? É só ir pesquisar. Né? Não estão escondidas, não são inacessíveis. Né? Na própria época do Kant, né? Não tinha, claro, os recursos que nós temos hoje, mas mesmo assim, qualquer cidadão tinha o direito de ir numa biblioteca, retirar o livro e ler. Tá? É isso que o Kant está falando. Hoje todos nós temos essa possibilidade mais facilitada e mais barata ainda, graças à internet, que nos dá acesso a todas as bibliotecas do mundo. Antigamente, você só tinha acesso às bibliotecas da sua cidade. Né? Hoje não, hoje você tem acesso a todas as bibliotecas do mundo, todas elas têm seus acervos disponíveis pela internet, você consulta as melhores bibliotecas do mundo. Né? E o que impede você de fazer isso? A preguiça, né? Ou a falta de coragem. Né? Ou você é covarde ou você é preguiçoso. Né? Por isso que você não vai atrás das informações. Mas basta você ter coragem e não ter preguiça que tudo é acessível. Né? Basta você dar esse passo na direção do esclarecimento. Né? Isso é uma escolha pessoal, é você que tem que fazer. Tá? Não é o professor que vai te esclarecer, não é o tutor que vai te tirar a tutela, é você que vai escapar da tutela do tutor, é você que vai escapar, você que vai tentar aprender mais do que o professor te ensina. Tá? Né? Porque todos eles, no fundo, querem até te tutelar.
tá? É você que vai tentar escapar dessa tutela, né? É isso que para o Kant, a natureza nos destinou a sermos esclarecidos. Ela nos dá essa capacidade. Tá? É só você ir atrás. E ele coloca, né, que, porém, um público se esclareça a si mesmo é perfeitamente possível. Mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável. Então, o princípio do esclarecimento é você ter liberdade, você ter acesso às informações, tá? Você poder debater essas ideias. Isso é o que é fundamental, é isso que permite. Você não precisa mais do que isso, tá? É a liberdade de você ir atrás das informações, a sua liberdade de escrever as suas opiniões, publicar as suas opiniões, para que a sua opinião seja discutida pelo público em geral. Tá? É assim que funciona o esclarecimento humano. Alguém escreve um texto, cai no domínio público, as pessoas discutem esse texto. Se o texto, a ideia tem consistência, ela acaba prevalecendo sobre as outras ideias mais inconsistentes, e assim é que vai dando o progresso da humanidade. Tá? Essa é a visão que o Kant tem. O progresso da humanidade está ocorrendo porque todo mundo questiona os conhecimentos recebidos, elabora novos conhecimentos, coloca no domínio público e todo mundo vai se esclarecendo. Isso que tem acontecido, segundo a visão do Kant, na história da humanidade. Então, como nós temos essa liberdade de ideia, tá, é inevitável que nós vamos nos esclarecer, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que algumas das pessoas tentam censurar as informações, né, em alguns países, em alguns lugares se censura, tá? Mais cedo ou mais tarde essa censura não vai conseguir impedir as informações de circular, né? Principalmente hoje em dia que, né, como já coloquei, a internet permite que as pessoas tenham acesso a uma série de informações que, por mais que o governo queira controlar todos os acessos, é inviável você impedir a pessoa de receber informações. Né? É muito difícil acontecer isso. Né? Não que não tenha tiranias, não que não haja censuras e tudo mais, mas mesmo nesses países, a tendência é a censura não funcionar daqui em breve, né? Graças ao recurso tecnológico. Né? E para o Kant, por que acontece isso devido a esse debate público? Ele fala, pois encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de pensamento próprio, tá? Até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que depois de terem sacudido de si mesmo o jugo da menoridade, tá? Espalharão em redor de si o espírito de uma avaliação passional do próprio valor e da vocação de cada homem em pensar por si mesmo. Então, esse debate sempre encontra as pessoas, uma ou outra pessoa mais esclarecida, que vai, de certa maneira, colocar em xeque os conhecimentos recebidos do passado. Né? Por que você coloca em xeque? Porque o conhecimento está em produção, ele não está pronto. Tá? Talvez nunca chegue a ficar pronto, ele está sempre sendo refeito. Tá? Mas sempre se encontra pessoas com certo esclarecimento que vão questionar o que foi recebido e vão tentar aperfeiçoar o conhecimento como ele é dado. Né? Então, para o Kant isso é um processo, né? É um processo lento, né? Tanto que ele vai falar que não adianta fazer uma revolução, né? Ele vai falar assim, uma revolução poderá talvez realizar a queda do despotismo pessoal ou da opressão ávida de lucros ou de domínios, porém nunca produzirá a verdadeira reforma do modo de pensar. Tá? Apenas novos preconceitos, assim como os dos velhos, servirão como cintas para conduzir o grande massa destituída de pensamento. Tá? Então, não é um negócio que você decreta o fim, tá, de um estágio. Você tem que ir convencendo, persuadindo os homens sobre as novas verdades, sobre as verdades mais consistentes, né? Colocando em xeque as superstições, os medos, tá? Enfim, as fantasias, as fake news e tudo mais. As pessoas normalmente acreditam nas coisas, né? Então você tem que convencer que a crença delas é que está equivocada. E isso não é uma tarefa fácil, tá? E você pode conseguir criar muitos inimigos nessa sua missão, né? Por isso que você precisa ter coragem.
E por isso você não pode ser preguiçoso, né? Porque vai ser um esforço, tá? E você vai ter que enfrentar forças contrárias muito fortes, né? Então, ele fala, para esse esclarecimento, porém, nada mais se exige senão, como eu já disse, a liberdade. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões. Tá? Então, essa é a ideia, né? A mais elementar das liberdades, que é a liberdade de opinião, é isso que o Kant está falando, né? Todos nós temos direito à nossa liberdade de opinião e de fazer uso público do nosso pensamento, né? O que o Kant entende por uso público do nosso pensamento é que você tem determinada percepção da realidade, escreve, né, um artigo sobre isso, publica esse artigo no jornal para que a comunidade humana debata as suas ideias, né? Você vai mostrar os equívocos das ideias anteriores, vai mostrar o poder da sua ideia, tá? E assim que vai tendo o debate na humanidade, né? E o Kant aí usa uma distinção muito interessante, né? Que é o uso público da razão, tá? Que é quando eu emito uma opinião diante do grande público, independentemente da minha profissão, de tudo, e o uso privado da razão, tá? Porque você tem que usar, às vezes, sua razão em função do ofício que você exerce, né? Então, o uso público é quando eu vou lá, percebo que tem algo errado, escrevo no artigo e publico no jornal, tá? O uso privado é quando, sei lá, eu sou um, uma pessoa do exército, um general dá uma ordem, eu tenho que cumprir essa ordem, mesmo que eu saiba que essa ordem é completamente louca, ruim, mal feita, tá? Eu não tenho o direito de não obedecer essa ordem porque está nas normas do exército que o subordinado acata as ordens dos superiores, né? Agora, nada impede de eu, depois de ter feito as minhas obrigações, escreva um artigo denunciando, falando da incapacidade do general, dos erros do exército e tudo mais. Isso eu tenho o direito de fazer, é isso que o Kant fala, né? Direito não, para o Kant isso é um dever que você tem que fazer, tá? Né? Isso é o dever de todo cidadão, toda pessoa esclarecida. Você tem que mostrar a falta de esclarecimento dos seus superiores, inclusive, tá? Né? Então, você tem o dever de cumprir com a sua ordem, tá? Isso é por você ser militar. Mas você tem o dever também de denunciar os equívocos desse comandante, tá? Para melhorar, inclusive, o exército, se for o caso, né? Ou, por exemplo, você é um pastor ou padre, tá? Enquanto pastor e padre, você tem que seguir a doutrina da sua igreja, tá? Né? Então, vamos supor que você é um padre e você não tem nada contra o uso de camisinha anticoncepcionais. Tá? Você não pode usar o púlpito da igreja para defender o uso de camisinha e de anticoncepcionais. Tá? Durante o púlpito, você tem que seguir as normas da igreja. E para a igreja, tanto a camisinha quanto o anticoncepcional são equivocados, né? São pecaminosos, vamos dizer assim. Né? Agora, nada impede que você, enquanto cidadão do mundo, tá? E não mais como pastor ou como padre, tá? Vá a público e escreva um artigo defendendo a correção de usar camisinha anticoncepcionais. Tá? Por quê? Porque você tem o direito de ter a sua opinião. Tá? E você tem o dever de exercer a sua opinião, se você acha que está equivocado os preceitos da igreja. Né? E se, claro, tem um limite do que você pode discordar da igreja ou não. Por exemplo, se você pode acreditar em Deus, você tem que sair da igreja. Né? Não adianta você escrever um artigo para as pessoas abandonarem a igreja. Você que tem que abandonar a igreja. Tá? Mas se a sua discordância sobre questões que não é propriamente de fé, mas de interpretações, tá, do texto religioso, você tem o dever de se manifestar, tá? De forma pública. Né? Escrever um artigo, né? Dizendo que você acha que está equivocado, que não tem nada na Bíblia que proíba, né, ou impeça o uso de camisinha de anticoncepcionais, né, que isso é uma interpretação falaciosa da instituição, né, que a instituição está colocando normas que não estão
né, que não são originárias do texto sagrado, né, você tem o direito de defender isso. Né? Claro, por isso que o Kant fala, é preciso coragem e não ter preguiça, porque naturalmente você pode ser expulso da igreja, pode ser condenado pela igreja, pode ser perseguido pela igreja, né? Por isso que você não pode ser preguiçoso e não pode ser um covarde, né? Você vai ter que enfrentar pessoas fortes, né? Mas veja, se você tem consciência de que isso é o certo, você deve fazer isso, né? Esse é o seu dever enquanto homem esclarecido, tá? Por quê? Porque não é porque a igreja se considera com monopólio do texto sagrado, tá, que ela tem a opinião correta sobre o texto sagrado. Tá? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus deu monopólio para alguém para falar em nome dele. Ele deu um texto. E todo mundo pode ler o texto. E todo mundo pode ter a interpretação que quiser sobre esse texto. Tá? Então não é porque tem um concílio, tem cardeais, tem bispo, tem sacerdotes, tem pastores, o cara pode ter 30 anos de teologia, isso não significa que ele tem uma interpretação mais correta do que qualquer pessoa normal, usual, leiga. Tá? Né? Por quê? Porque o texto foi escrito para todos. Tá? E não tem nenhum lugar do texto que diz que alguém tem uma opinião mais autorizada sobre ele do que outra. Tá? E você tem o direito de botar sua interpretação sobre o texto em público. Tá? Isso que é liberdade de ideia. Né? Inclusive, liberdade de ideia, inclusive a liberdade de ter ideias erradas. Né? Não significa que você vai ter só ideias certas. Tá? Você tem direito de ter ideias erradas. Né? Isso né? Se só as ideias corretas pudessem ser expressas, muitas poucas pessoas poderiam falar. Né? Talvez nenhuma igreja poderia falar. Né? Mas a ideia é que você faça. Você tem que fazer um uso público da razão quando você discorda de alguma coisa na política, na igreja, na ciência, tá? Você tem que fazer isso. Mas enquanto você está subordinado, você é um professor, você tem que ensinar de acordo com o que a legislação coloca para as pessoas, né? Então, se a legislação manda ensinar história antiga, medieval, moderna e contemporânea, você vai ensinar a história antiga, né? Você acha que só deve se seguir um período histórico ou só esse período que é mais importante? Tá? Você tem o direito de escrever sobre isso, mas você tem que seguir o que o MEC quer, né? Ou a instituição que estabelece as normas educativas. Né? Agora, você como cidadão, não mais como professor, mas como cidadão, você pode escrever um artigo discordando da posição do MEC, né, da Secretaria de Educação, da sua escola e tudo mais. Né? E isso que é liberdade de ideia. Né? Então, o uso público é você vai escrever, né? Você vai fazer um debate não só com seus pares, vamos dizer assim, mas você vai abrir a discussão para o público de uma forma geral. Tá? É por isso que você vai apelar para o domínio público, né? Da publicização das ideias. É isso que garante que você escape da doutrinação. Né? Porque essa discussão pública faz com que as diversas reflexões, as diversas percepções venham ou para se associar a você, ou para se contrapor a você, ou até para te fazer você perceber os equívocos das suas ideias. Né? E para o Kant isso não é um problema, isso é uma virtude. A racionalidade funciona com esses conflitos. Né? E esses conflitos teóricos é que faz a racionalidade se desenvolver. Né? Se não tivesse conflitos teóricos, nós estaríamos ainda na pré-história, né? Discordando do que a gente recebe, do que a gente percebe, do que a gente recebeu de herança cultural e tudo mais, é que a gente vai desenvolvendo as ideias. É assim que funciona. Tá? Não é o conflito para o Kant, inclusive, é o motor da história. Né? É isso que faz a história se desenvolver, se modificar e haver o que a gente pode chamar de um progresso. Né? Progresso porque a gente sabe mais coisas do que o passado. Tá? Talvez nós não estejamos mais perto da verdade do que o passado, né?
mas nós sabemos mais do que o passado sabia, tá? E hoje não cometemos uma série de equívocos, né, e coisas terríveis que foram feitas no passado. Nós não fazemos mais sacrifício humano, né? Nós deixamos de fazer escravidão, estamos abolindo a pena de morte, né? Então veja, a humanidade está caminhando, e é essa a ideia do Kant. Graças a quê? Graças a esse conflito de ideias, tá? E esse conflito de ideias, quando não chega a vias de fato, ou seja, eu não pego uma arma e dou um tiro no meu adversário, tá? São muito importantes, e é assim que funciona o esclarecimento, né? E é isso que o Kant fala. Agora, você tem que saber como usar, né? Uma coisa é quando você está como pastor, como soldado, como professor, né? Aí você tem que seguir as normas das instituições a que você está subordinado, tá? Esse é o dever, né? Você foi contratado para defender a sua igreja, o seu exército, a sua escola, tá? Então você tem que cumprir com as suas obrigações. Mas você, como cidadão, e para o Kant a ideia dele é que o cidadão é um cidadão do mundo, não só de um país, mas é um cosmopolita, né? Um termo que aparece na filosofia kantiana, né? Você é um cosmopolita, você pertence ao mundo todo, porque o mundo não tem mais separações. O Kant já, num outro texto chamado A Paz Perpétua, ele mostra que o mundo está todo correlacionado, não tem parte do mundo mais isenta, você mexe aqui, vai interferir lá longe, né? Você tem que agir como um cidadão do mundo, tá? E por isso você vai escrever e publicar as suas ideias. Isso que é fazer o uso público da razão. Mas perceba, você tem que continuar fazendo uso privado. Se você é um professor, se você é um padre, um pastor, se você é um soldado, né, você tem que cumprir com as suas obrigações, né? E o Kant fala, a não ser que você tenha uma discordância de fundo, né? Por exemplo, você deixou de acreditar em Deus, não dá para você continuar como pastor ou padre, né? Você tem que abandonar a igreja, tá? Não adianta só você escrever um artigo. Agora, se a sua discordância não é uma discordância estrutural, mas de partes, você tem o direito de você se manifestar. Aliás, você tem direito, não, você tem o dever de fazer isso, tá? Mais do que o direito, você tem o dever, tá? Para esclarecer a humanidade, tá? Isso faz parte do desenvolvimento humano. E você tem que ter a coragem, tá? E a ousadia, tá? E não ter a preguiça de agir com relação à humanidade, né? Todos nós podemos aperfeiçoar a humanidade, é dever de todos nós. Então, assim ele vai colocar, o cidadão não pode se recusar a pagar o imposto, por exemplo, né? Porque o governo usa mal o imposto. Não, ele é obrigado a pagar o imposto. Agora, nada impede dele escrever um artigo mostrando que o governo gasta mal o dinheiro que ele recolhe dos impostos, né? Ou que o excesso de taxas e impostos que o governo nos obriga. Ele tem todo o direito de escrever sobre isso. Direito não, tem até o dever de escrever sobre isso. O que ele não pode é deixar de pagar o imposto. Por quê? Porque como cidadão de uma comunidade, você tem obrigações para essa comunidade. Se todo mundo paga imposto, você não pode se recusar a pagar o imposto, né? Agora, você tem o direito de escrever um artigo mostrando o mau uso que o governo faz dos impostos, né? Que ele não está preocupado de dar um bom uso para o dinheiro, que ele é extorsivo nos impostos, que ele cobra mais, que o governo tem mais mordomias. Então, você tem o direito de fazer isso, mas você não pode deixar né, de cumprir com as suas obrigações. Então, veja, uma coisa é o uso privado da razão, outra coisa é o uso público. No uso privado, você tem que seguir o seu contratante, né? Por quê? Porque você está a serviço de alguém, né? Então você é obrigado a seguir o seu contratante, tá? Agora, enquanto uso público, você está a serviço só da sua racionalidade, tá? E você tem uma palavra que é o Kant, inclusive, um dos enunciadores desse termo, você tem autonomia, né? E para o Kant, assim, a maioridade só se atinge quando você atinge essa autonomia das ideias, quando você pensa por conta própria, tá? Sem seguir as ideias do outro. É aí que você é o maior, tá?
onde você não se ajoelha a nada, não se submete a nada, não se verga a nada, né? Quando você tem a sua opinião própria, segue a sua vontade, tá? E não se submete aos outros. Tá? Aí é que você é um homem maior. Né? Então, isso é uma conquista. Né? Isso não é algo que nasce com você. Né? Isso tem que ser conquistado. Tá? E você conquista isso com conhecimento. Né? O conhecimento é que nos liberta. Né? O conhecimento que é o fator liberador das superstições e dos medos que a gente herda com a tradição cultural. Né? Digamos assim, o passado é um passado cheio de superstições, cheio de medos, cheio de fantasias, cheio de ficções, tá? E nós vamos nos libertando disso conforme nós vamos desenvolvendo a ciência. Tá? A ciência que está nos libertando desses equívocos. Né? É a ciência que nos mostra que é a Terra que gira ao redor do Sol, e não ao contrário. Né? É a ciência que nos mostra que a Terra é redonda e não plana, né? E assim por diante. Né? É ela que nos liberta desses medos, dessas superstições, dessas idiosincrasias que a gente foi criando no decorrer do tempo e nos libertando no decorrer do tempo. Né? Então, e é isso que ele está colocando para nós como fundamental, como distinção. Né? E para ele, o que ele vai nos colocar, né, é assim: nem o pastor, tá, nem o médico, tá, nem o político sabe a verdade das coisas. Tá? Eles são só mais uma opinião, tá, diante da opinião pública. Tá? E você tem todo o direito de questionar a opinião deles, seja do ponto de vista teológico, seja sobre o ponto de vista médico, seja sobre o ponto de vista da governamentabilidade. Tá? Ninguém tem o monopólio do saber. Tá? E o saber é uma construção coletiva. Tá? Exatamente por isso que ele propõe o uso público da razão. Tá? Porque se botando isso no público, todo mundo vai poder debater e questionar e aperfeiçoar. É assim que funciona o conhecimento. Então, todos nós, né, não devemos nos submeter ao pastor, não devemos nos submeter ao médico, não devemos nos submeter ao político. Tá? Aliás, se você tem autonomia, você não precisa nem do pastor, nem do médico, nem do político. Você cria suas próprias normas, tá? Segue sua própria vontade, tá? E faz mais do que as leis te obrigam. Né? Você não precisa nem das leis para se conter. A sua própria consciência, a sua racionalidade te torna uma pessoa eticamente boa. Né? Por quê? Porque você sabe o seu dever, tá? E você sabe dos seus direitos. E você vai cumprir com seus deveres para poder lutar por seus direitos. Tá? É isso que o Kant coloca. Uma pessoa esclarecida sabe o que deve fazer, tá? Cumprindo com o seu dever, ele tem o direito de cobrar os seus direitos. Né? Por quê? Porque se você não cumpre com os seus deveres, também não faz sentido você lutar pelos seus direitos. Né? Você tem que cumprir com os seus deveres. E uma pessoa com uma consciência alargada cumpre com os seus deveres, independentemente do que obriga a lei. Tá? Essa é a ideia que o Kant está colocando para nós. Né? Então, né, não é, se você, por exemplo, vai seguir a carreira eclesiástica, né, de sacerdote, você vai ter que, claro, submeter a uma série de normativas que a igreja que você optou coloca. Né? Mas isso é uma opção que você faz. Se você perceber que não é mais a sua praia, vamos dizer assim, né? Você percebe que você não pensa mais como essa igreja, é seu dever também sair dela. Né? Se você acha que nenhuma das igrejas te satisfaz, você pode criar sua própria igreja. Né? Essa é a maioridade que o Kant está falando. Né? O menor não se submete só porque tem medo. Né? Ele faz o que ele acha que é o certo. Tá? Então, ele vai mostrar, né,
esse desenvolvimento, esse esclarecimento, inclusive para ele, é algo inevitável, na medida que nós temos liberdade de ideia. Isso vai acontecer mesmo que as pessoas queiram impedir, tá, o desenvolvimento das ideias, né, censurar, perseguir os pensadores e tudo mais. Isso não vai, né, as ideias continuam circulando. Você persegue aqui, o pensador foge para um outro país e publica suas ideias lá. Você não consegue impedir a ideia de propagar pelo mundo. E o mundo não é mais uma coisa só geográfica, só localizada. O mundo é uma totalidade, né? E ele vai falar assim, ele vai colocar: um homem, sem dúvida, pode, no que respeita a sua pessoa, e mesmo assim só por algum tempo, na parte que lhe incumbe, tá, adiar o esclarecimento. Tá? Mas renunciar a ele, quer para si mesmo, quer ainda mais para a sua descendência, significa ferir e colocar aos pés os sagrados direitos da humanidade. Então, não é possível você segurar esclarecimento. Esclarecimento vai acontecer. Né? Se você está com medo, fica inseguro, né? Adia o seu esclarecimento, isso é possível, né? Não é recomendável, mas isso é possível, mas isso não é para sempre. Você tentar impedir o esclarecimento, ou que uma época fazer leis que impeçam a próxima geração de pensar algumas coisas, fazer algumas coisas, para o Kant é um absurdo completo. É você querer que os humanos não sejam humanos. Né? Inclusive, ele fala: o que, porém, não é lícito a um povo decidir com relação a si mesmo, menos ainda o monarca poderia decidir sobre eles, pois sua autoridade legislativa repousa justamente no fato de reunir a vontade de todo o povo para a sua. Né? Então, um povo não pode renunciar à sabedoria, um povo não pode renunciar ao seu esclarecimento. Tá? Pode, quando muito, adiar. Tá? Mas isso, mais cedo ou mais tarde, vai aflorar. Tá? É uma questão de tempo. Né? Você pode censurar um livro aqui, mas esse livro vai ser publicado em outro lugar. Né? É o que sempre aconteceu na história da humanidade. Né? O autor era perseguido numa cidade, ele ia para outra. Tá? E as suas ideias repercutiam. Tá? Aliás, a perseguição é uma ótima propaganda para as ideias. Né? Não tem nada mais atraente do que uma ideia que é perseguida. Tá? Um mártir encanta muito mais do que uma pessoa que não foi martirizada, que não foi perseguida. Né? Então, para o Kant, o que ele está colocando é assim: se vocês acham que vocês podem impedir o esclarecimento da população fazendo censura, impedindo os livros de serem publicados, vocês estão equivocados. Tá? Isso, vocês estão adiando o inadiável. Tá? Isso vai acontecer. Tá? Pode ser que não seja publicado, no caso era a Prússia, né? Ele era da Prússia, na época não tinha ainda a Alemanha. Né? A cidade que ele viveu toda a sua vida agora, inclusive, faz parte da Polônia, nem mais faz parte da Alemanha. Né? Mas se você acha que você pode impedir as ideias de florescer, vocês estão equivocados. No caso, o Kant, ele está sobre o Frederico II, que é um déspota esclarecido, né? Isso me parece um anacronismo, mas era a expressão que se usava, um déspota esclarecido. O Frederico normalmente não censurava as obras, apesar de ter censurado uma obra do Kant, né? Um texto, inclusive, sobre religião, né? Que o Kant escreveu. O Frederico censurou, ele recolheu o texto, o Frederico morreu, ele publicou o texto de novo, né? Mostrando exatamente o que ele sempre defendeu. As ideias não adianta você pode tentar inibir, né? Ou adiar, tá? Mas ela vai florescer mais cedo ou mais tarde, né? Se não aqui, acolá. Né? Em algum lugar vai surgir, você não vai fugir das consequências. Né? Então, não tem como impedir esse esclarecimento. Tá? E aí, já para finalizando praticamente as ideias dele, né, ele vai colocar a seguinte questão. Né? Se for feita, então, a pergunta: vivemos agora em uma época esclarecida? Né, ele vai falar, a resposta será não. Né? Vivemos em uma época de esclarecimento. Né? Nós ainda estamos nos esclarecendo. Nós não estamos esclarecidos, não. Tá?
Por quê? Porque tem medo, tem superstições, tem fantasias, tem uma série de erros, né, que são populares, enfim, as crenças atrasadas, né, tudo isso aí continua existindo. Né? Nós estamos caminhando para o esclarecimento, a ciência está nos libertando de uma série de superstições e medos, mas a ciência ainda não nos libertou completamente. Né? A gente fala assim, falta ainda muito para que os homens, nas condições atuais, tomados em conjunto, estejam já numa situação ou possam ser colocados nela, na qual, em matéria religiosa, sejam capazes de fazer uso seguro e bom de seu próprio sentimento sem serem dirigidos por outra. Então, um dos sinais para o Kant que seria de esclarecimento é se cada um de nós tem a sua própria interpretação do Novo Testamento. Se a gente continua sendo tutelado por pastores e padres, nós continuamos não esclarecidos. Tá? Você que tem que ter a sua própria interpretação do texto. Tá? Leia o texto, é isso que o Kant está falando. Né? E você se libertará dos seus tutores. Né? Então, enquanto a gente continuar fazendo uso, enquanto a gente for tutelado por pastores e padres, nós não estamos esclarecidos. Tá? Nós é que temos que ter a nossa própria opinião sobre o que está escrito no texto sagrado e não seguir a opinião dos outros. Tá? Ele fala assim, somente temos claros indícios de que agora lhe foi aberto o campo no qual devem lançar-se livremente a trabalhar e a tornarem progressivamente menores os obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens de sua minoridade, da qual eles são culpados. Então, o que está se mostrando é que cada vez mais está havendo liberdade religiosa, inclusive, é isso que o Kant inclusive gosta do Frederico, porque o Frederico dá liberdade religiosa, né? A separação do Estado da Igreja, né? Um montão de seitas protestantes surgindo, né? Brotando em tudo quanto é lugar, quer dizer, as pessoas estão tendo mais liberdade religiosa, tá? Mas as pessoas ainda estão sendo tuteladas, né? E é esse que é o problema para eles, né? Então, eles são culpados por serem tutelados, não é o pastor que é culpado pela tutela que ele exerce, né? Você não é obrigado a se submeter, tá? Se você se submete, você é o culpado da sua submissão, tá? Considerado sob esse aspecto, esta época é a época do esclarecimento, tá? Ou o século de Frederico, né? Aí um elogio ao imperador, né? Prussiano, né? O Frederico, né? Que era um cara que permitia uma certa liberdade de ideias, convidou vários filósofos que foram perseguidos em outros países para ir para a Alemanha, né? Deu liberdade de ideias, né? Não exercia a censura com tanta força como acontecia no resto da Europa, né? Pelo menos em boa parte da Europa, né? Alguns países sempre foram mais liberais, né? Mas muitas partes da Europa existia o índex, né? Vários textos proibidos, né? Na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, né? Mas o que ele coloca é uma época de esclarecimento, nós estamos nos esclarecendo. Né? Nós não estamos esclarecidos. Né? Essa é uma questão básica para o Kant. E a grande prova de que ele não está esclarecido é porque nós continuamos sendo tutelados do ponto de vista religioso. Tá? O dia que a gente se libertar dos pastores e dos padres, nós seremos pessoas esclarecidas. Teremos autonomia, saberemos seguir as nossas próprias ideias. Então, o que ele está colocando para nós, né, é que, do ponto de vista filosófico, cultural, nós estamos caminhando para esse esclarecimento, a ciência está cada vez tendo uma importância maior na sociedade, tá? Nós temos cada vez mais liberdades religiosas, né? Está se, de certa maneira, acabando com a escravidão, ainda não acabou, mas a discussão está sendo colocada na ordem, né? E ele fala assim, e ele vai terminar o texto falando assim, eu acentuei preferentemente em matéria religiosa, o ponto principal do esclarecimento, a saída do homem de sua minoridade, da qual tem a culpa. Porque no que se refere às artes e ciências, nossos senhores não têm nenhum interesse em exercer a tutela sobre seus súditos, além de que também aquela minoridade é de todas a mais prejudicial e a mais desonrosa. Então,
Por que ele acentuou a parte religiosa? Porque em termos de arte, em termos de ciência, não há uma tutela tão forte, né? Os governantes não interferem tanto, né? Nem na ciência, nem nas artes, tá? Mas os governantes, de uma forma geral, na época do Kant, claro, né? Faziam interferências religiosas, né? Perseguiam religiões que eles não gostavam, né? Davam privilégios para algumas religiões e perseguiam outras religiões, né? Então ele acentua, ele coloca. Por que eu acentuei na parte religiosa? Porque essa é a principal, né? A parte mais repressiva que nós estamos tendo, daí onde mais, né? Estamos tendo dificuldade de nos libertar, né? Veja, escreveu esse texto em 1786, né? E até hoje nós temos a tutela dos pastores e dos padres, né? Então, mais de 200 anos depois, nós continuamos sendo tutelados, né? Ainda não estamos esclarecidos, segundo a própria opinião do Kant, né? Mas caminhamos para o esclarecimento, né? Por que ele fala isso? Porque tanto a ciência quanto a arte, né, não precisa muito da tutela do Estado. Tanto a ciência quanto a arte tem uma abrangência muito menor do que a religião, né? A ciência, se tivesse a abrangência da religião, muitas das religiões estariam extintas, né? Estariam encerradas, né? E a arte também é algo que tem uma variedade tão grande de artes, né? Que é difícil o Estado conseguir controlar tudo, né? A arte popular, a arte erudita, né? Enfim, tem vários lugares onde a arte se manifesta. A cultura é algo que o Estado não consegue controlar, né? A cultura é uma faceta da liberdade humana, né? Então ele não consegue controlar. Então, essa é por isso que ele escolheu falar um pouco mais da religião do que da arte e da ciência, porque na religião é que a tutela é maior e aonde é mais difícil, inclusive, se libertar dessa tutela, né? Os padres, os pastores não querem que as pessoas se libertem da tutela deles, né? Não querem que as pessoas tenham a sua própria interpretação do texto sagrado, né? E você só vai ser o maior, vai abandonar a menoridade quando você tiver autonomia de ideias, inclusive a respeito da religiosidade, tá? Essa é a ideia que está no texto, esse clássico da filosofia, que é resposta à pergunta o que é esclarecimento, tá? Então, era essas as questões que eu queria colocar.